Eu acho isso um absurdo. Não fala em parcela no Corinthians, que os caras ficam tudo arrepiados lá. Mais uma, ai não. O gol mais importante da história do Corinthians, pra mim, eu acho um absurdo. Vai gerar polêmica, que para os corintianos mais românticos foi o gol do Basílio. Para mim, o gol mais importante da história do Corinthians foi marcado por esse cara aí. A produção está pedindo para a gente repetir a nossa dúvida a respeito do Garrincha. Se o Garrincha perdeu um pênalti, contra o Palmeiras, 66, Valdir Joaquim de Moraes, e o goleiro do Palmeiras era o Valdir Joaquim de Moraes. Perdeu, foi mesmo, diz. Então eu acho um absurdo o que a torcida faz em relação ao Guerreiro. A produção informa que o Garrincha jogou apenas 10 partidas pelo Corinthians. E perdeu um pênalti contra o Palmeiras. Perdeu um pênalti contra o Palmeiras e marcou 3 gols. O Guerreiro foi um dos jogadores que foram mais importantes para a história do Corinthians. Sempre foi muito profissional. O Guerreiro sempre, quando jogou pelo Corinthians, jogou realmente de uma forma... extremamente dedicada dentro do campo. Eu tô pensando uma coisa aqui, gente. O Guerreiro... E outra coisa, ele estava em fim de contrato. Ele estava em fim de contrato. Pediu naturalmente uma renovação, uma valorização. O Corinthians não tinha grana e ele foi embora. Ele não saiu pela porta dos fundos. Ele não xingou ninguém. Porque ele falou que não jogaria em outro clube no Brasil. Mas, gente... Outra coisa, o Viola que tá ali, Viola jogou no Palmeiras. Jogou no Palmeiras, jogou no Santos. Pô, que é isso? Mas então, assim, sabe, pro Corinthians jogou no Palmeiras. Para com essa bobeira. Eu acho que o muito pegou, porque na época... O corintiano, às vezes, tem um exclusivismo, que o cara tem que amar o Corinthians e não pode olhar pro lado. Gente, parem com isso. Se preocupem com a proporção de jogo que o cara teve quando vestiu a camisa. E quando vestiu a camisa, foi pra lá de importante. Ele foi fundamental para desenhar uma das maiores histórias do futebol, que foi o título do Corinthians no Mundial de 2012. Para com isso. Eu não sei se é verdade também, mas diziam, eu era garoto, que o Rivelino era palmeirense de coração de infância. Até o nome Rivelino, origem italiana. O Viola é palmeirense. E o Viola é palmeirense. 2 daqueles ídolos ali, o Guerreiro é o único que eu sei que não é palmeirense. O Guerreiro peruano. O Rivelino e o Viola são palmeirenses de infância e de coração. Tanto que o Rivelino ele vai primeiro no Palmeiras fazer um teste. Jogar futsal demais. Futebol de salão. Futsal é coisa moderna. Futebol de salão. E não fica, aí ele vai pro Corinthians e acerta a vida dele. Mas essa saída do Guerreiro aí, eu acho que muito passou pelo Pato também. Porque o Pato chegou no Corinthians ganhando muito mais do que o Guerreiro. E não era nem perto de ser tão decisivo como era o Guerreiro. E o Guerreiro chegou a dar uma declaração isso na época, falando... eu pedi um aumento de salário, eu tô fazendo os gols decisivos, acho que eu mereço ser Não tem dinheiro pra mim, mas tem pra outro. Não tem dinheiro pra mim, mas tem pra outro. E aí, aquele pênalti, né, que o Pato bateu contra o Grêmio, que o Dida defendeu, aquele pênalti ridículo. Que é a imagem do Mano. Exatamente. É a imagem preferida do Mano, sempre que está no programa. Aliás, eu não sei se tem essa imagem à disposição, porque o Mano mandou uma mensagem aqui para mim que está vendo o programa. A gente podia mandar para ele pro WhatsApp. E a gente, em homenagem ao Mano, né, a gente podia repetir o pênalti. Tem aqui o Felipe Leles dizendo o seguinte, respeito muito ao Pato. Respeito muito quem o acha ídolo, mas pra mim não é ídolo. Paulinho, Cássio, Chicão e Alessandro ganharam muito mais títulos do que ele e tal. Do que o Guerreiro. Saiu os mesmos títulos. Gente, nós não estamos discutindo assim, os ídolos. Estamos discutindo... Olha lá o pênalti. Homenageia o Mano aí. O Marcos, que daqui a pouco a gente vai falar dele, hein? O Marcos pode ir pro Santos. Nós estamos falando dos jogadores que fizeram aniversário ontem, dia 1º de janeiro, entendeu? Que o Corinthians botou E outra coisa, proporcionalmente, no ano que o Guerreiro deixa o Corinthians, em 2015... Esse dia aí eu tive quase que eu fui parar no hospital. Por quê? De tanto rir. Viu, Flavinho? Oi. Vamos falar sério. Eu tô falando sério. Eu tive um ataque proporcionalmente, de riso. No ano que o Guerreiro deixa o Corinthians em 2015, foi o ano que ele esteve com quase a melhor média de gols da carreira. Ele, naquele momento, tinha 18 jogos e 10 gols. Ou seja, era algo então assim... Então você acha que o torcedor do Corinthians está sendo injusto com o Guerreiro? Não, é absurdo, é injustificável. Também, eu concordo. Injustificável. Eu já disse isso. Eu já disse, mas eu vou repetir. Chega. Então, eu acho idiota. O cara que ele é mercenário. Por quê? Que ele pediu uma valorização salarial, sendo que ele era o principal jogador da equipe. O Corinthians não tinha grana? Paciência. Culpa do clube, não do Guerreiro. Simples assim, segue o jogo. Ele andou a vida dele, nunca xingou o Corinthians depois, nunca falou nada do Corinthians. Tem jogador que troca de clube, vai pro rival e fica xingando o rival, fica sendo babaca, entendeu? De não valorizar a história que teve no outro lado, de não valorizar, sabe, o prato que comeu e muito bem, né? Em anos anteriores, aí vai pro rival, ele fica xingando, porque lá não era isso, porque aqui é melhor. Essa babaquice toda, pra não falar outra coisa.
E o Guerreiro nunca fez isso. O Flavinho fez uma pergunta que é muito pertinente, que é o seguinte, pergunta pro corintiano. Ele não queria agora, ainda mais que saiu o jogo. O Guerreiro de volta. O seguinte, o Jô saiu. Não, pera um pouquinho, só um segundinho, por gente, desculpa. O Facincani precisa falar sobre a importância do Guerreiro no Corinthians e a... Já falei. E a injustiça do torcedor do Corinthians. É fundamental para a história do Corinthians. Não, eu perguntei se o Guerreiro não poderia voltar ao Corinthians, e eu pergunto ao torcedor do Corinthians que está assistindo também a gente. Claro que pode. Ele está suspenso, é verdade. Eu não sei o que vai acontecer no Flamengo. Ele tem 34 anos, né? O problema... Não, mas aí o Flamengo rescinde o contrato dele, que eu acho que é o que vai acabar acontecendo, não é, João? Acho que é a tendência, se for mantida essa pena de 6 meses. Aí o Guerreiro passa a ser um jogador livre no mercado, tá certo? Não tem mais multa, não tem mais nada. Tudo bem, tem 34 anos, ok. Tem o Ricardo Oliveira tem 30 na história do Corinthians. E que é? Cala a boca, Facincani, eu tô falando outra coisa. Isso é a marca da displicência. Eu tô pensando aqui com os meus botões se não seria possível uma volta do Guerreiro ao Corinthians no segundo semestre, eu acho que não tem Copa, clima para ele no Corinthians. Assim. Tem muita gente, talvez muito torcedor do Corinthians, que ainda goste, que admire o Guerreiro pela história, pelo título. Tem. Mas eu acho que... Mas eu não tenho a sensação de que ele saiu tão mal assim. Eu acho que tem uma certa resistência, eu acho. Porque o corintiano, nisso faz ter razão. O corintiano é meio rancoroso. Mais triste pelo egoísmo que o próprio corintiano tem do que de entender o profissionalismo. O Corinthians não tinha grana na época. E se o Guerreiro hoje voltar e fizer 2, 3 gols em 2, 3 partidas, já volta a ser o velho Guerreiro e acabou a história. Facincani, mas a gente lembra, vamos lembrar aqui agora, desde que ele veio pro Flamengo, às vezes que o Flamengo enfrentou o Corinthians dentro da arena... Ele não jogou fora. Esse ano ele jogou, não jogou? Jogou. Normalmente o pessoal achava que ele amarelava lá. Mas ele sempre foi muito vaiado, ele nunca foi um... Porque ele tá no Flamengo, que é normal. Mas não é um grande rival. Não, rival. Não é um grande rival. Pro torcedor do Corinthians Não é. Se pro flamenguista não é, pro corintiano é muito. Tanto que são torcidas amigas até. A do Corinthians e a do Flamengo, de forma geral, ok? Não. Ok, vamos... Entendeu o que eu quis dizer? A proximidade é mais pro São Paulo. Mas se ele vai pro... Flamengo e São Paulo. Não, Flamengo e Corinthians. Sim, Flamengo e Corinthians. O Flamengo tem duas Flamengo e Corinthians quebraram o pau na arquibancada. Mas eles se quebram eles. Eles se quebram dentro da própria torcida. O Flamengo tem duas grandes torcidas organizadas. Uma é aliada da Gaviões da Fiel, do Corinthians, e a outra é aliada da Independente. Por isso que às vezes quebra o pau entre a torcida do Flamengo. Porque parte dela é aliada com a do Corinthians e parte com a do São Paulo. Eles brigam por ter amigos diferentes. Exatamente. Mas dentro da torcida do Flamengo, essa divisão. Mas eu acho assim, ele teria talvez uma rejeição maior se ele fosse para um outro clube de São Paulo, para um rival direto, um rival regional. No Flamengo, o Flamengo não é tão rival assim do Corinthians, diretoria se Ele ia ter rejeição se ele jogasse no Piraporinha. Porque ele era tão ídolo e tão importante para a história do Corinthians que o torcedor não acreditou quando ele saiu. Então é claro que vão pegar no pé dele, mas pegam no pé muito mais para tentar desestabilizar o jogo do que por ódio. Alguns têm essa imbecilidade de trocou mercenário, joga mais. E amanhã, se ele fizer gol, vai jogar. Do Guerreiro. Fala um pouco sobre ele. Fala um pouquinho. Chega de Corinthians, vai, gente. É o seguinte, Sormani, vamos falar Você falou do presidente do Santos, que assumiu hoje, dia 2, né? O presidente Pérez. E desde o dia 31 também, o Robinho deixa de ser um jogador do Atlético Mineiro. Inclusive, hoje ele já se despediu do Atlético nas redes sociais. Isso, já está oficialmente no mercado. Notícia de hoje